Pai do Senhor, mais uma vez, Senhor de Deus. Quero deixar aqui um versículo, uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, que tem por título A Cura de um Aleijado. Louvado seja Deus. Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, respondendo: Receba deles alguma coisa. Esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja Deus. Que palavra linda é essa, Jesus. Obrigado. Nós vimos aqui Pedro e João. Eles iam orar. Louvado seja Deus, né? E a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam na porta do templo, ou seja, na porta da igreja, estava ali um paralítico que todos os dias ele era trazido por pessoas para ficar ali na porta do templo, pedindo esmola, né? E a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam lá, de frente ao templo, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o paralítico pede uma esmola, louvado seja Deus. Versículo 4 diz assim: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E quando o paralítico olha para Pedro e João, olha o que João mais Pedro disse. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa, o paralítico, esperando receber alguma coisa de Pedro e João, alguma prata, alguma esmola. Mas João e Pedro diz: Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Que palavra, Jesus. Já imaginou ali você numa situação que para você não tinha mais jeito? Imagina aí, você numa situação que não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós, os cristãos aqui na terra, os verdadeiros cristãos, que Jesus Cristo ele deu poder aos discípulos para expulsar demônio e curar a enfermidade. E aqueles homens ali estavam fazendo o que Jesus disse. Jesus mandou eles sair pela cidade e pregar o evangelho e curar no nome dele, no nome de Jesus. Então, quando a gente usamos o nome de Jesus nas nossas orações, então tudo é caído por terra. Louvado seja Deus. Então, naquele momento, o paralítico, a Bíblia diz que o paralítico se levanta e sai correndo, pulando de alegria e glorificando a Deus. Honra e glória é só para Deus. Louvado seja Deus. Mas a gente, evangélico, a gente somos os discípulos de Jesus aqui na terra. Jesus nos deu poder para fazer coisas também que eles fizeram nos antepassados. Louvado seja Deus. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e de sempre e eternamente. Louvado seja Deus. Então, a gente temos que crer. Temos que pregar o evangelho. E expulsar demônios. Nós temos poder para isso. Jesus nos deu o poder. Aleluia, louvado seja Deus. E agradeço a Deus que nesta noite, nessa tarde, nesse dia que você está ouvindo ou assistindo, não perca a esperança, que Jesus, tudo tem um tempo. Louvado seja Deus. E temos que confiar e esperar no Senhor. Confiar e esperar. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, mais uma vez, Senhor de Deus. Quero deixar aqui um versículo, uma palavra, que se conta no livro de Atos, capítulo 3, Atos capítulo 3, que tem por título A Cura de um Aleijado. Louvado seja Deus.
Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, respondendo: Receba deles alguma coisa. Esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja Deus. Que palavra linda é essa, Jesus. Obrigado. Nós vimos aqui Pedro e João. Eles iam orar. Louvado seja Deus, né? E a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam na porta do templo, ou seja, na porta da igreja, estava ali um paralítico que todos os dias ele era trazido por pessoas para ficar ali na porta do templo, pedindo esmola, né? E a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam lá, de frente ao templo, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o paralítico pede uma esmola, louvado seja Deus. Versículo 4 diz assim: E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E quando o paralítico olha para Pedro e João, olha o que João mais Pedro disse. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. O paralítico, esperando receber alguma coisa de Pedro e João, alguma prata, alguma esmola. Mas João e Pedro dizem: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Que palavra, Jesus. Já imaginou ali você numa situação que para você não tinha mais jeito? Imagina aí, você numa situação que não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós, os cristãos aqui na terra, os verdadeiros cristãos, que Jesus Cristo ele deu poder aos discípulos para expulsar demônio e curar a enfermidade. E aqueles homens ali estavam fazendo o que Jesus disse. Jesus mandou eles sair pela cidade e pregar o evangelho e curar no nome dele, no nome de Jesus. Então, quando a gente usamos o nome de Jesus nas nossas orações, então tudo é caído por terra. Louvado seja Deus. Então, naquele momento, a Bíblia diz que o paralítico se levanta e sai correndo, pulando de alegria e glorificando a Deus. Honra e glória é só para Deus. Louvado seja Deus. Mas a gente, evangélico, a gente somos os discípulos de Jesus aqui na terra. Jesus nos deu poder para fazer coisas também que eles fizeram nos antepassados. Louvado seja Deus. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, de sempre e eternamente. Louvado seja Deus. Então, a gente temos que crer. Temos que pregar o evangelho. E expulsar demônios. Nós temos poder para isso. Jesus nos deu o poder. Aleluia. Louvado seja Deus. E agradeço a Deus que nesta noite, nessa tarde, nesse dia que você está ouvindo, assistindo, não perca a esperança. Que Jesus, tudo tem um tempo. Louvado seja Deus. E temos que confiar e esperar no Senhor. Confiar e esperar. Louvado seja Deus.